Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos trabalhar com Excel básico, mas antes disso eu gostaria de pedir para vocês para dar o seu joinha, se inscrever, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, dê uma força para nós aí. Muito obrigado e vamos lá. Vamos hoje começar com o nosso curso de Excel básico, e essa primeira aula é uma aula mais teórica, onde nós vamos responder a algumas perguntas, além de ver alguns conceitos que se fazem importantes para que a gente possa conversar de igual para igual nas próximas aulas. Na hora que eu falar de um termo, na hora que eu falar de alguma coisa, de um determinado item, vocês saberem exatamente do que eu estou falando, ok? Então vamos lá? Vamos passar aqui para minha tela, seguir a nossa apresentação aqui, ok? Bom pessoal, nós vamos trabalhar com Excel básico. Meu nome é Abdenar Galvin, também conhecido como Professor BD. Bom, uma das perguntas que a gente precisa responder é o que é o Excel. O Excel ele é um programa, uma aplicação que vem no pacote Microsoft Office. Nós aqui iremos trabalhar com o Office 365, mais especificamente com a versão para o Windows. O Office 365 você tem a versão dele para Mac, você tem a versão dele para nuvem, mas nós aqui iremos trabalhar com a versão para o Windows, ok? Bom, uma outra coisa que a gente precisa responder é para que serve o Excel? Qual é o objetivo do Excel? O Excel ele é um programa para trabalhar com planilha eletrônica, mas mais especificamente serve para que a gente possa trabalhar com dados no formato tabular, com dados no formato de tabelas. Uma outra pergunta que nós devemos responder é como ele pode nos ajudar? Para que ele serve no dia a dia? O que ele pode trazer? Quais os benefícios que ele pode trazer no dia a dia? Para que eu posso usar o Excel no dia a dia? Então, todas as vezes que eu preciso representar os dados no formato tabular, no formato de tabelas, o Excel nos ajuda. Principalmente quando eu preciso fazer cálculo em cima desses dados. Então, se eu quero fazer uma lista de compras, se eu quero fazer uma lista de preço, se eu quero fazer um fluxo de caixa, se eu quero fazer um controle de estoque, para tudo isso o Excel nos será útil. Para todas essas atividades, o Excel vai nos ajudar, ok? E nós vamos, ao longo dessas aulas, ver alguns exemplos nesse sentido. Agora vamos ver alguns conceitos que são importantes para nós, alguns conceitos que a gente precisa ter em mente para que a gente possa falar de igual para igual. Na hora que eu falar sobre um determinado item, eu quero que vocês entendam exatamente do que eu estou falando. E é por isso que nós vamos ver esses conceitos aqui agora. Bom, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar aqui é o de pasta de trabalho. No Excel, pasta de trabalho é o arquivo que nós estamos trabalhando. Como lá no Word o arquivo é um documento, aqui no Excel um arquivo é uma pasta de trabalho. Então, quando a gente salva um arquivo, quando a gente dá um nome para um arquivo, a gente está dando um nome para a nossa pasta de trabalho. Essa pasta de trabalho pode conter diversos itens, como lá no documento do Word. Um documento pode conter diversas páginas. Uma pasta de trabalho aqui no Excel pode conter diversos tópicos, diversos itens. A maioria e o mais importante desses itens, o mais importante desse documento contido dentro do Excel são as planilhas. E aí vem o nosso segundo conceito. O que é uma planilha? Uma planilha é um conjunto de linhas e colunas que se ligam, que intercedem, e é onde a gente vai incluir as nossas informações, os nossos dados. A interseção de cada linha e cada coluna, ela é definida como célula. E aí é que a gente vai trabalhar, é aí que a gente vai inserir os nossos dados, inserir as nossas listas, os nossos conteúdos, é aí que nós vamos fazer cálculos. Então, planilha é o principal documento de um arquivo do Excel. Um outro conceito é linha. O que vem a ser linha no Excel?
Linha é cada divisão horizontal da minha planilha. Então, a minha planilha tem uma série de linhas, tá? E essa série de linhas, elas são numeradas. Então, a primeira linha é a linha de número 1, a próxima linha é a linha número 2, a próxima a linha 3, e assim sucessivamente, até completar todas as linhas que nós temos no Excel. A gente tem pouquinha linha no Excel. Tá? A partir da versão 2007 do Excel, nós passamos a ter 1.048.576 linhas. Tá? Então, ela vai da linha 1 até a linha 1.048.576. Vamos ver isso lá no Excel? Bom, pessoal, então aqui nós temos uma planilha, igual eu falei com vocês, ó, a gente tem dentro de um arquivo, dentro de uma pasta de trabalho, nós podemos ter diversas planilhas. Aqui nós estamos só com uma planilha, que é a planilha 1, e cada planilha tem uma série de linhas. Cada linha recebe um título, que é o número dessa linha na sequência. Então, a primeira linha é a linha 1, igual eu falei com vocês, a última linha é a linha 1.048.576. O nosso próximo conceito é o conceito de colunas. Coluna é cada divisão vertical da minha planilha. Então, a gente tem uma série de colunas no Excel, e as colunas elas são representadas por letras. Então começa na letra A, B, C, D, até a letra Z, mas letras de A a Z eu só poderia ter 26 colunas. E a gente tem um pouco a mais do que isso. Então depois da coluna Z a gente tem a coluna AA, AB, AC e assim até a coluna ZZ. Depois da coluna ZZ, a gente tem a coluna AAA, AAB e assim por diante até a coluna XFD, que é a última coluna de uma planilha, dando um total de 16.384 colunas. Vamos lá no Excel ver isso? Então, igual eu falei com vocês, as colunas, o título das colunas é representado por letras. Então a gente tem a coluna A, a coluna D, a coluna K e assim por diante. Quando a gente chega na coluna Z, ele passa para a coluna AAA. Depois da coluna A, ele vem até a coluna XFD, que é a última coluna, dando um total de 16.384 colunas. O próximo conceito que nós vamos ver é o conceito de células, que é a interseção de uma coluna com uma linha. Então, se eu estou na coluna A, na linha 7, eu tenho nesse pedaço uma célula. Em cada célula será onde nós iremos entrar com os dados que irão compor a nossa planilha. Cada célula possui um endereço de célula. O endereço de célula ele é formado pela letra da coluna seguido do número da linha. Então, por exemplo, se eu tenho uma célula que está na coluna B e na linha 25, o endereço dessa célula é B25. Então, é a minha célula B25. A minha célula C21 está na coluna C e na linha 21. Vamos lá no Excel dar uma olhada nisso. Então, igual eu falei com vocês, cada retângulo desse aqui, ó, é uma célula. Quando eu posiciono em uma determinada célula, o título da coluna em que está aquela célula fica destacado e o título da linha também fica destacado. Então eu estou na célula que é a interseção da coluna H com a linha 6. E igual eu falei para vocês, o endereço dessa célula é H6. Se a gente for olhar aqui na caixa de nome, a gente vai ver isso mais para frente, numa próxima aula. Esse é o endereço da célula que eu estou posicionado naquele momento. Então, se eu clicar numa outra célula aqui, ó, então eu estou agora na célula L12
que é a interseção da coluna L com a linha 12. Tranquilo? Bom, pessoal, um outro conceito que nós precisamos ter claros aqui é o conceito de dados. Cada informação que eu digito, cada item que eu digito dentro de uma célula, a gente vai considerar isso como sendo dados da célula. E quando a gente digita um dado na célula, o Excel pode interpretar esse dado de 3 formas diferentes. Tem alguns autores que interpretam, que indicam, que trabalham como o Excel podendo ter 4 tipos de dados. Eu discordo dessa visão, assim como vários outros autores, e eu vou explicar isso para vocês aqui agora. Um dos tipos de dados que nós temos é o número. Então, quando eu digito um dígito na minha célula, se eu digito o número 9, o dígito 9, o dígito 9 seguido do 3, seguido do 5, então se eu digitar dígitos na minha célula, o Excel vai interpretar esses dígitos como sendo número. Para que o Excel considere número o conteúdo de uma célula, eu posso digitar dígitos de 0 a 9, o sinal de mais ou o sinal de menos, indicando que aquele número é um número positivo ou um número negativo. Um outro tipo de dado que o Excel pode considerar é como sendo uma fórmula ou função. Quando o primeiro caractere que eu digito dentro de uma célula for o caractere de igual, o Excel vai tentar interpretar o conteúdo daquela célula como sendo uma fórmula ou uma função. Função são nomes especiais, nome de rotinas internas especiais que executam uma função específica. Então, por exemplo, eu tenho a função soma. Então, quando eu digito a função soma, eu quero somar um conjunto de números, um conjunto de células. Então, quando eu digito o igual e o nome de uma função que o Excel reconheça como uma função, ele vai interpretar o conteúdo daquela célula como função. Se eu digito o igual e uma expressão matemática qualquer, uma fórmula qualquer, o Excel vai interpretar o conteúdo daquela célula como uma fórmula, vai calcular aquela expressão e vai retornar o resultado. Por exemplo, eu poderia digitar numa célula igual 5 mais 7. O que iria ser apresentado para mim naquela célula seria o resultado dessa soma 5 mais 7 e seria representado 12 para mim. Se o que eu digitei na célula não foi interpretado como número, não foi interpretado como uma fórmula ou como uma função, ele vai ser interpretado como texto. Tudo aquilo que eu digitei em uma célula não foi interpretado como número, não foi interpretado como fórmula ou como função, ele vai ser interpretado pelo Excel como texto. Igual eu falei para vocês no início desse tópico, tem alguns autores que consideram também que você tem o tipo data e hora. Na realidade, eu até coloquei aqui como interrogação, na realidade eu não concordo que o Excel tenha esse tipo de dado, data ou hora. Tá? E vários autores, vários professores aí na área não consideram isso. Por quê? Quando você digita uma data ou uma hora em uma célula, o que o Excel faz é armazenar um número naquela célula. Então ele vai interpretar aquela data ou aquela hora como sendo um número. Tá? E vai representar esse número como uma data ou uma hora. Por exemplo, se eu digitar a data 1º de janeiro de 1900, o que o Excel vai fazer é representar, é armazenar o número 1 nessa célula e mudar a representação, mudar a forma de mostrar esse número como sendo uma data ou hora, tá? Nesse caso aí, uma data, tá joia? Então, mais para frente, a gente vai ver isso mais detalhadamente, e vocês vão perceber o porquê que eu falo que o Excel trabalha com o conteúdo dessa célula como sendo um número. O que ele armazena ali é um número. Então, ele trata esse conteúdo como sendo um número, só que formatado como data, ok? Bom,
Bom, vamos lá no Excel dar uma olhada nisso? Bom, pessoal, então eu venho aqui em uma célula qualquer e digito, por exemplo, o dígito 5. O Excel interpretou o conteúdo daquela célula como sendo um número. Se eu digitar menos 5, ele também reconheceu o conteúdo daquela célula como sendo um número. Prestem atenção que se eu digitar um texto qualquer aqui, ele interpretou esse conteúdo como sendo um texto. Ah, reparem aqui uma diferença que eu tenho aqui. O que o Excel interpreta como número, ele alinha por padrão à direita da célula. O que ele interpreta como texto, ele alinha por padrão à esquerda da célula. Então a célula que nós entramos com o texto está alinhada à esquerda e as células que nós entramos com o número está alinhada à direita. Quando eu digito uma fórmula ou função, vai depender do retorno dessa fórmula ou função. Se ela retornar um número, ele será alinhado à direita. Se ela retornar um texto, ele será alinhado à esquerda. Então vamos digitar aqui uma fórmula na nossa célula. Então comecei com o sinal de igual, tá? E vou digitar 9 mais 5 e apertar a tecla Enter. Ele vai colocar para mim o resultado daquela conta que eu fiz, 9 mais 5, e vai colocar o resultado ali para mim naquela célula, que é 14. Tá joia? Agora, se eu digitar aqui, ó, 9 mais 5, tá? Ele já interpretou aquilo como sendo um texto. Ah, por quê? Porque eu não comecei com o sinal de igual. Então ele não interpretou aquilo como sendo uma fórmula. Como não contém só dígitos, ou sinal de positivo ou sinal de negativo, ele então considerou o conteúdo daquela célula como um texto. Ele não conseguiu entender aquilo como sendo um número, ele não conseguiu entender aquilo como sendo uma fórmula ou função, então ele interpretou aquilo como um texto. Só para mostrar para vocês aquilo com relação à data, a gente vai ver isso mais detalhadamente para frente, mas para mostrar para vocês, se eu vier aqui, ó, digitar 1º de janeiro de 1900, ele mostrou aqui para mim uma data. Mas, na realidade, a gente vai ver isso também mais para frente, só para mostrar aqui para vocês, ele formatou essa célula para apresentar uma data. Se eu vier aqui e pedir ele para voltar para o formato geral, o conteúdo daquela célula, o que passou a ser mostrado naquela célula, é o número 1, que é o que ele realmente armazenou naquela célula. Não precisem preocupar com isso, que o Excel tem todo um conjunto de funções, todo um conjunto de regras para trabalhar com isso, para que você não precise preocupar com isso. Mas o que ele faz é armazenar a quantidade de dias que existe a partir do dia 1º de janeiro de 1900. Então, se eu digitar aqui, ó, hoje é o dia 4 de maio de 2020. Então, se eu digitar aqui a data de hoje, por exemplo, dia 4 de maio de 2020, e apertar Enter, e vier aqui pedir para ele formatar isso como um número normal, ele vai me dar o número 43.955, que é a quantidade de dias que existe a partir do dia 1º de janeiro de 1900. Ok? Então a gente vai trabalhar mais para frente com datas, entender melhor como que ele faz isso, como que ele trabalha com isso, com datas e horas. Tá? A grande vantagem dele trabalhar com data dessa forma, com data e hora dessa forma, como número, é que eu consigo trabalhar com cálculos em cima de datas. Eu posso pegar uma data e subtrair da outra e ver quantos dias existem entre essas duas datas. Eu posso calcular quantas horas existe entre uma data e hora inicial e uma data e hora final. Eu consigo calcular quantas horas tem entre esse intervalo e uma série de outras fórmulas que a gente pode trabalhar aí envolvendo datas, e a gente vai ver isso para frente. Ok? Bom, pessoal, o que a gente ia ver hoje é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e de dar um joinha aí para ajudar o nosso canal. Se ficar qualquer dúvida, escreva no comentário aqui embaixo, que eu te responderei o mais rápido possível. Se quiser dar alguma sugestão de algum conteúdo também que você queira que a gente trate aqui no canal, escreva aqui no comentário, estarei lendo todos os comentários e logo te responderei. Joia? Até a próxima, um abraço.